Olá pessoal, tudo bem? Professora Arli, de Geografia. Nesse vídeo eu quero falar com os alunos do 7º ano, turma 700 e 701. Vamos falar do capítulo 4, Industrialização e Urbanização, parte do mesmo processo. Nesse capítulo, tá falando aí do processo industrial brasileiro, tá? O processo industrial, pegando assim de uma forma geral, ele começou aí nos países europeus, principalmente aí França e Inglaterra, tá? Enquanto esses países já estavam com esse processo bem avançado, o Brasil, né, o processo de industrialização ele é considerado para um processo recente, né? A gente está falando aí que após a Segunda Guerra Mundial, os países subdesenvolvidos começaram esse seu processo de industrialização e o Brasil começa aí a partir da Segunda Guerra Mundial com o seu processo também de industrialização, tá? Então, vamos fazer uma leitura aí, acompanha comigo aí a introdução desse capítulo. Comparado a alguns países europeus, o processo de industrialização do Brasil é recente. Iniciou aí no começo do século passado, tá? Então, como eu acabei de falar para vocês, é um processo recente comparado a alguns países da Europa, tá? Então, isso aí se encontra na página 66 e 67. Seguindo para a página 68, vem como título Crises Mundiais e Industrialização Brasileira, tá? Aí muitos de vocês podem falar assim, professora, mas o que tem a ver, né? A Primeira, a Segunda Guerra Mundial com a industrialização brasileira tem a ver sim, tá? E tá aí falando na página 68. Então, olha só. A industrialização do Brasil ganhou impulso com as duas grandes guerras mundiais, ocorridas na primeira metade do século XX. Antes havia poucas indústrias no país que exportava produtos agrícolas, principalmente o café. Vocês em sala de aula, vocês já estudaram comigo, né? O quanto o Brasil produz vários produtos. E nesse período aí a gente está falando da grande produção do café, né? O café foi um produto que o Brasil, lógico que até hoje o Brasil produz muito café, mas nesse período aí das grandes guerras mundiais, aí tá falando aí de 1914, 1918, 1939, 1945, período que o Brasil produzia muito café, né? E a primeira guerra desencadeada, entre outros fatores, também impulsionou a industrialização brasileira. Naquela época, os Estados Unidos exportavam grande volume de produtos industrializados, principalmente para países europeus. Com o fim da guerra, a Europa, se reconstruindo ao fim de 1920, voltou a produzir, reduzindo drasticamente as compras de produtos dos Estados Unidos. Em consequência, a falta de compradores, né, para os elevados estoques de produtos levou muitas empresas à falência, garantindo aí uma grande crise econômica. A gente está falando da conhecida crise que aconteceu em 1929. A crise atingiu outros países como o Brasil, como eu acabei de dizer. O Brasil nessa época produzia muito e justamente para esses países que estavam envolvidos nas guerras, compravam o nosso café, né? Só que durante esses conflitos, os países não se preocupavam em comprar café, né? Eles se preocupavam em comprar, por exemplo, armamentos, né? E não café. Aí você imagina, o produtor, na época que tinha sua grande produção, fazia um grande investimento na produção de café e não conseguia vender esse café, né? A gente está falando de um produto in natura que estraga com pouco tempo, e esse café ele não ficava aqui dentro do Brasil, ele não era vendido, né? Mediante a essa situação aí que eu tô falando com vocês em relação às a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos continuar aqui a leitura. A crise atingiu outros países, como o Brasil, que viu decair sua venda de café, cuja produção destinava-se grande parte aos norte-americanos. Os grandes fazendeiros de São Paulo e Rio de Janeiro não conseguiram vender o seu café, né, produzido aqui, e acumulavam prejuízos gigantescos.
Era sinal de que a economia brasileira precisava mudar e muitos deles queriam outras atividades rendáveis para o investimento. A indústria foi a opção, tá? Então, mediante aí a queda, né, com a venda do café, com essa grande produção que o Brasil produzia, teve-se que arrumar outra atividade que dava dinheiro nesse período. Então, vamos seguir aí. A indústria foi a opção, né? E os investimentos foram feitos principalmente nesses estados, onde já haviam recursos e infraestrutura, por exemplo, via de transporte, que era utilizada para o escoamento do café. Com a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, a indústria brasileira teve como impulso, pois os países envolvidos no conflito estavam com suas indústrias arrasadas e precisavam importar produtos de outros países, entre eles o Brasil, tá? Então, eu acabei de falar para vocês dessa situação, né, do desespero, né, que dava aí que os fazendeiros, os produtores de café passaram nesse período. Mediante a essa situação, na página 69, vem falando aí como título, primeiro grande impulso à industrialização, tá? Então vamos ver o que foi isso. A gente está falando aí, gente, esse período foi o período do governo de Getúlio Vargas, tá? E mediante aí a essa crise, né, com a indústria chegando devagar, né, como eu falei, tardiamente, então foi dado aí o primeiro grande impulso à industrialização. Vamos dar uma olhadinha aí para ver como que foi isso. Apesar de alguns incentivos até 1930, a atividade industrial no Brasil era basicamente limitada, tá? Ou seja, bastante limitada. Fabricava-se apenas produtos que exigiam uso de pouca tecnologia, como tecido, alimento, utensílios domésticos. No geral, maquinários para a indústria automóveis, matérias-primas para a indústria de base e outros produtos mais sofisticados, como raras exceções, continuavam sendo importados, havendo forte dependência do Brasil em relação a outros países. Vale lembrar, turma, que o Brasil até hoje, né, tem essa dependência, depende de vários produtos de outros países, tá? O momento que nós estamos vivendo mostra bem isso, o quanto o Brasil depende de produtos fabricados em outros países, de tecnologia de outro país, uma série de situações que o Brasil ainda, nos dias atuais, ainda tem essa consequência vindo aí desse período que eu estou falando com vocês. Esse cenário sofreu a primeira grande mudança durante o governo do presidente Getúlio Vargas. A gente está falando aí de um período de 1930 a 1945, foram 2 períodos, tá? 1951 e 1954. Tendo em vista os fatores externos, Grande Depressão de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, Vargas procurou dar sustentação à industrialização brasileira. Então, esse primeiro impulso à industrialização brasileira, ele foi dado no governo de Getúlio Vargas, tá bom? Então, aí vocês, com calma, tá? Prestando muita atenção, dá uma lida em todo o texto da página 69, para vocês prestarem bastante atenção e verem exatamente o que eu tô falando para vocês. Além do primeiro impulso, tá? Teve aí um segundo momento, que é chamado de segundo grande impulso à industrialização. Aí a gente já tá falando de um outro período, né? Então vamos lá, ó. Outro período em que a industrialização brasileira teve considerável desenvolvimento foi durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Isso aí a gente está falando de 1956 a 1961. Sob o comando de Juscelino, o desenvolvimento industrial brasileiro consolidou e ganhou novos rumos. Uma das principais mudanças foi o incentivo à instalação de empresas multinacionais no setor industrial do Brasil. Ou seja, né, Getúlio Vargas ele dá o primeiro impulso,
que eu acabei de falar para vocês anteriormente. E Juscelino, ele vai, com o segundo impulso, ele vai incentivando, tá, as multinacionais a instalarem filiais aqui no Brasil. Então, para isso, ele usou algumas estratégias, tá? Então, a gente vai ver agora quais foram as principais estratégias que o Juscelino fez para incentivar essas multinacionais instalarem indústria aqui no Brasil. Então, vamos lá. No conteúdo de vocês, tem 3 pontos principais, tá? O primeiro diz o seguinte: diminuição de isenção de impostos por determinado período, empresas estrangeiras que se instalavam em território brasileiro, ou seja, as empresas que se instalavam aqui teriam aí uma isenção de impostos durante um determinado período, tá? Período longo, gente, período bem longo, mas era um incentivo. O segundo foi doação de terrenos para a instalação dessas empresas, né? A multinacional interessada em instalar-se no Brasil teria aí, por parte do governo, esses terrenos para fazer as suas instalações. Terceira estratégia, garantir fornecimento de energia e de matérias-primas, né, essenciais à atividade industrial, como, por exemplo, o aço. Para isso, foram feitos diversos investimentos em infraestrutura. Então, são as 3 grandes estratégias que o Juscelino usou para atrair essas empresas para o Brasil. Esses fatores criaram as condições que fossem implantadas as primeiras indústrias, as automobilísticas estrangeiras no Brasil, como a alemã Volkswagen, Mercedes-Benz, as estadunidenses Ford e a General Motors. São exemplos de primeiras indústrias a se instalarem aqui no Brasil, ok? Vamos seguir. Na página 7.2, a industrialização hoje, né? Como que isso, desde lá do processo que iniciou após a Segunda Guerra Mundial, como que chega aos dias atuais, né? A gente sabe muito bem que o Brasil, com o passar do tempo, né, vem caminhando aí o seu processo industrial, mesmo acontecendo de forma tardia, né, sendo considerado um processo recente. Hoje, o Brasil tem aí uma quantidade considerada de indústria. Lógico que a gente ainda tem muito que caminhar, ainda tem muito que crescer, mas vem crescendo a cada dia, né? A cada tempo que passa. Então, na página 72, diz aí, ó, atualmente a indústria é uma importante atividade no país. Apesar dos avanços tecnológicos que levaram a uma grande substituição de mão de obra por máquinas e do crescimento do setor terciário, comércio e serviços, ela ainda concentra significativa contingente de trabalhadores, né? Influencia o crescimento de emprego, sendo responsável por cerca de 13% da PEA, né? Pessoa economicamente ativa. Além disso, a indústria é responsável por cerca de 22% de toda a riqueza produzida no Brasil, estando presente nos setores de bens de produção, indústria de base, bens intermediários, bens de consumo, construção e extrativismo. Tá? Logo abaixo disso que eu acabei de falar com vocês, no material de vocês tem um mapa que fala assim, ó, Brasil Indústria 2010. Então, tem a distribuição aí, dentro aí das regiões, essas principais indústrias, tá? Então, vocês dão uma olhadinha no mapa, que tá bem interessante aí a distribuição. Lógico que o mapa mostra uma distribuição em 2010, isso aí já mudou bastante, tá? Que também vocês podem procurar outras fontes para estar mostrando essa atual distribuição. Na página 73, desconcentração industrial, né? A indústria no Brasil, desde o início, ela se concentrou aí principalmente na região sudeste, né? Está falando aí de Rio e São Paulo. Mas com o passar do tempo, isso foi caminhando para outras regiões. Então, vamos continuar aqui. Como você pode observar nos mapas, nas páginas anteriores, a industrialização brasileira ainda está
fortemente concentrada no Sudeste e no Sul do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, como eu acabei de dizer para vocês. Nas cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, que fazem parte aí da Grande São Paulo. Estão entre as mais industrializadas do país. Gente, só para vocês tomarem ciência, tá? Hoje, na atualidade, não é só a região sudeste não, tá? Tem a região sul, centro-oeste, próprio nordeste também tem bastante indústria. Então, isso se espalhou. Por isso, como vem como título, desconcentração industrial, tá? Então, hoje temos aí indústrias dentro do Brasil em diversas áreas aí em diversas regiões. Nessa mesma página, Brasil a terceira revolução industrial, né? A terceira revolução industrial, também chamada de revolução informacional, começou em meados aí do século XX, galera. Momento em que a eletrônica, né, aparece como verdadeira modernização da indústria. Isso acontece após a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando aí de novo, 1939 a 1945, e abrange o período que vai de 1950 até os dias atuais. Então, hoje, o processo de industrialização industrial, ele está inserido no nosso dia a dia, né? As fábricas produzindo cada vez mais. Você chega no supermercado, produto industrializado para tudo quanto é lado, né? Então, assim, esse processo, ele teve um início. Qual foi o início, né? A partir da terceira revolução industrial, né? A partir do meado do século XX, e esse processo também ele continua após a Segunda Guerra Mundial, nesse período que eu falei para vocês aí, tá? Seguindo aí 1950, chegando aí à nossa atualidade. Na página 74, vem falando da urbanização. Não tem como falar de urbanização. Aí, professora, a urbanização, industrialização está interligado? Está interligado sim. Por quê? Cada vez que acontece esse processo de montagem de fábrica, né, gera uma série de coisas, né? O crescimento da cidade, o número de população, pessoas vindo de diversos lugares, de outras áreas para determinados lugares, por causa da industrialização. A gente tem muito disso. Quando a gente fala em processo de industrialização brasileira, a gente sabe, a gente tem como exemplo as grandes indústrias. Se você for fazer uma análise, né, uma pesquisa, enfim, desses trabalhadores que trabalham, por exemplo, numa indústria dentro do Rio de Janeiro, você vai observar que tem pessoas de diversos lugares do Brasil, né? Da região norte, nordeste. Então, esse processo aí, ele está interligado. Então, vamos ver aí, ó. Entre as diversas consequências da industrialização para o espaço e a sociedade, a urbanização se caracteriza, entre outros, desses aspectos. Pelo crescimento das cidades, pelo crescimento das populações urbanas em relação à rural. A gente sabe muito bem que esse processo, ele cresce cada vez mais, né? O espaço rural, muitas pessoas estão saindo do espaço rural para os centros urbanos em busca de condição de vida melhor, né? Uma série de situações que leva a esse processo aí de mudanças de áreas mesmo, que é chamado aí do êxodo rural, né? Então, vamos dar uma lida rapidinho aí nesse texto, onde diz assim, ó, os empregos anunciados pelas instalações das indústrias a maior oferta de serviços, como saúde, educação, lazer, foram fatores de atração para essas populações, que é o chamado aí do êxodo rural, a saída da área rural para a cidade, né, para os centros urbanos. O êxodo rural se deu pelas condições de vida no campo. Vários fatores também contribuíram com isso, não só esses que a gente acabou de falar, que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas a mecanização. Nem todo mundo que está no campo consegue acompanhar essas mudanças, né, que ocorrem cada dia. Então, é muito interessante isso aí. Eu quero que vocês deem uma lida, tá? Em todo o conteúdo, faça a marcação bonitinha para poder vocês não se perderem.
O acelerado crescimento de algumas cidades, aliado à falta de planejamento, acarretou problemas sociais. Além das indústrias, a construção civil também absorveu uma grande parte da mão de obra da obra migrante, né? Para a construção de Brasília, que a gente sabe muito bem, a gente já ouviu falar sobre isso, que a construção de Brasília ela foi feita com mão de obra nordestina, e assim sucessivamente, né? Então, esse processo de industrialização e urbanização, ele tem essa interligação e tem todos esses fatores aí que estão junto nesse processo. Vamos seguindo, galerinha. Na 7.6, hierarquia e funções dos centros urbanos, né? Conforme as cidades vão crescendo, né? Existe aí uma hierarquia, tá? E tem uma distribuição. Então, vamos ver rapidinho aí quais são essas distribuições. Vamos lá. As cidades não são todas iguais, realmente não são, elas são diferentes. Elas se diferenciam, por exemplo, pela relação do seu tamanho, né? O número de habitantes, as atividades nelas praticadas, aos serviços oferecidos. Então, cada cidade tem as suas particularidades e tem as suas funções, né? Uma mais, outra menos, e assim seguindo. Elas também, elas também são espaços dinâmicos, onde se realizam trocas de mercadorias, serviços, informações, né? A gente vê isso dentro da nossa cidade, né? A gente, hoje, quase todas as cidades têm esses serviços. Diferente de antigamente, que você tinha que sair da sua área, da sua cidade, ir para uma outra. Ainda muita coisa tem que mudar? Sim, tem, né? Tem que crescer, concordo plenamente. Mas essa distribuição de hierarquia e funções dos centros urbanos, isso facilita muito a nossa vida, né? Os bancos, que são prestadores de serviços, entre outras situações, mas isso tem uma divisão. Então, vamos lá. Dependendo do seu tamanho, das atividades, dos serviços oferecidos, as cidades exercem diferentes níveis de influência sobre as outras, o que indica sua posição na hierarquia urbana. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a rede urbana do Brasil é dividida em, vamos lá, metrópoles, né? Capitais regionais, centros sub-regionais e centros de zona. Então, vamos dar uma lida rapidinho aí no que significa cada um, porque tem uma diferença entre um e outro. As metrópoles são grandes aglomerações urbanas que concentram muitas indústrias, né, forte atividade comercial, atividades eficácia e diversificação nas prestações de serviço à população. Capitais regionais assemelham-se às metrópoles, porém em nível inferior, exercendo influência apenas na regional ou estadual. Centros sub-regionais, sua influência em geral limita-se aos municípios vizinhos, tá? Não ultrapassa, vai até os seus municípios vizinhos. Centro de zonas, cidades de pequeno porte com atividades elementares, tá? Então é isso, aqui tá falando dessa divisão de como é dividida as hierarquias, né, e as funções dos centros urbanos. E só. O capítulo encerra por aqui, tá? Não deixe de seguir o roteiro, de fazer o que vocês têm que fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem o caminho e eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que tenham